Criminalidade. 1. Fomentação. A longa história do óbvio, Jornal do Brasil, 10 de agosto de 2006. Se existe uma história longa, contínua e bem documentada, é a do esforço da esquerda nacional para fomentar a violência criminosa e usá-la como instrumento de destruição sistemática da ordem pública. Na esfera cultural, essa história remonta à década de 1930, quando os escritores comunistas atenderam alegremente ao apelo de Stalin para integrar o banditismo na luta ideológica. Capitães da Areia, de Jorge Amado, a epopeia melosa da transfiguração de um delinquente juvenil em militante revolucionário foi um dos marcos dessa literatura de propaganda. Nos anos 1960, o Cinema Novo, um pseudópodo do Partido Comunista, ampliou para o terreno do show business a apologia da delinquência. Na década seguinte, ao mesmo tempo que a ideologia do bandido inocente contra a sociedade culpada se espalhava nos jornais, nas novelas de TV e na rede pública de ensino, a campanha passava a ação prática, com os terroristas presos na Ilha Grande, ensinando aos delinquentes comuns as técnicas de guerrilha urbana que hoje lhes permitem organizar-se em grupos paramilitares aptos a sobrepujar a polícia e a aterrorizar a população indefesa. Nos anos 1980, enquanto a demonização dos policiais se tornava a norma obrigatória na cobertura jornalística de assuntos criminais, a simbiose do esquerdismo com o banditismo fazia importantes conquistas no campo jurídico, promulgando leis que protegem os criminosos e criando uma rede de advogados ativistas dedicados a amarrar as mãos à polícia. Em seguida, a Fundação do Foro de São Paulo trouxe a integração continental dessa parceria macabra, montando uma rede de proteção mútua entre as organizações esquerdistas legais e grupos criminosos como as Farc, narcotráfico, e o MIR chileno, sequestros, os quais desde então puderam agir livremente no território nacional, com certeza da total impunidade. Com a ascensão do PT à presidência da República, a esquerda, senhora absoluta das fontes de desordem, passou a controlar também os meios de simulação da ordem, manipulando o país com a onipotência de um psicólogo pavloviano anti-ratinhos de laboratório. A entrevista em que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Saulo Abreu, frustrando as tentativas do jornalista Franklin Martins de caçar-lhe a palavra, acusou o partido governante de cumplicidade direta com o PCC, não fez senão tirar a conclusão lógica de uma história de 7 décadas. Ele se esqueceu apenas de dizer que, se levarmos em conta a cumplicidade moral, indireta e camuflada, não haverá um só político ou intelectual de esquerda, dentro ou fora do PT, habilitado a dizer-se inocente da produção deliberada de um estado de caos e violência que, mesmo antes das recentes explosões homicidas em São Paulo, já vinha matando 50 mil brasileiros por ano. Enquanto uma nação enfeitiçada pelo discurso esquerdista continuar se recusando a enxergar essas obviedades, a onda homicida não cessará de crescer até que, atingindo seu objetivo de deter em suas mãos o poder total, a esquerda, como sempre fez em toda parte, possa instituir o monopólio estatal do crime e dispensar a ajuda dos grupos criminosos privados. Primores de ternura. 1. Diário do Comércio, 14 de outubro de 2009. Leia no site da Previdência Social. O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão durante o período, Vamos ler de novo. Leia no site da Previdência Social. O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão durante o período em que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Ou seja, no Brasil, você pode matar, roubar, sequestrar ou estuprar, seguro de que, se for preso, sua família não passará necessidade. O governo garante. Se, porém, como membro efetivo da maioria otária, você não faz mal a ninguém e, em vez disso, prefere acabar levando 2 tiros na cuca, 4 no estômago ou 3 no peito, ou então uma facada no fígado, esticando as canelas em loco ou no hospital, aí o governo não garante mais nada. Sua viúva e seus filhos podem chorar à vontade na porta do Palácio do Planalto, que o coração fraterno da República Solidária não lhes concederá nem uma gota de da ternura estatal que derrama generosamente sobre os bandidos. As coisas são assim. Se o escandalizam, é porque você está muito desatualizado. Afagar delinquentes e estimular o banditismo é uma das mais antigas e veneráveis tradições do movimento revolucionário que o nosso partido governante personifica orgulhosamente. Veja o que pensavam alguns dos mentores revolucionários mais célebres. Mikhail Bakunin, líder anarquista. Para a nossa revolução, será preciso atiçar no povo as paixões mais vis. Serge Nechayev, terrorista que Lenin adotou como um de seus gurus. A causa pela qual lutamos é a completa universal destruição. Temos de nos unir a um mundo selvagem criminoso. Willy Minzberg, o gênio organizador da propaganda comunista na Europa Ocidental e nos Estados Unidos.
Vamos corromper o Ocidente em tal medida que ele acabará fedendo. Louis Aragon, poeta oficial do Partido Comunista Francês. Despertaremos por toda parte os germes da confusão e do mal-estar. Que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas nações aterrorizadas. Vladimir Lenin, o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda a moral. De tal modo, a paixão pelo crime se impregnou na mente revolucionária, que acabou até produzindo fenômenos paranormais. Em 8 de março de 1855, o poeta Victor Hugo, um ídolo dos revolucionários, recebeu numa sessão espírita, para satisfação, aliás, de suas próprias expectativas, esta mensagem do além. A verdadeira religião proclama o novo evangelho. É uma imensa ternura pelos ferozes, pelos infames, pelos bandidos. Os exemplos poderiam multiplicar-se indefinidamente. E nada disso ficou no papel, é claro. Nem se limitaram aquelas almas cândidas a cantar em prosa, verso e filme as virtudes excelsas da criminalidade. Já em 1789, os revolucionários franceses abriram as portas das prisões, libertando indiscriminadamente milhares de assassinos, ladrões e estupradores, que em poucos dias espalharam o caos nas ruas de Paris. Mesmo na célebre Bastilha não havia um só prisioneiro político, só delinquentes. Logo após a tomada do poder pelos comunistas na Rússia, a política oficial era fomentar o sexo livre, criando assim uma geração de jovens sem família para incentivar a criminalidade juvenil e liquidar pela confusão o que restasse da ordem burguesa. A ideia foi de Karl Radek, o chefe de Willy Milzenberg, que, ironia cruel, ao cair em desgraça perante Stalin, acabou sendo assassinado a murros e pontapés por jovens delinquentes numa prisão. O voto de Louis Aragon foi cumprido à risca a partir dos anos 1950, quando a União Soviética começou a treinar agentes para que se infiltrassem nas então incipientes redes de tráfico de drogas, especialmente na América Latina, e as dominassem por dentro, criando uma futura fonte local de subsídios para o movimento revolucionário, que estava saindo caro demais para o bolso soviético. Essa foi a origem remota das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje dominam o narcotráfico no continente. A história é contada em detalhes pelo general tcheco Jan Sejna, J-A-N, espaço S-E-J-N-A, que participou pessoalmente da operação. Primores de Ternura, Primores de Ternura 2, Diário do Comércio, 16 de outubro de 2009. Nos anos 1950 e 1960, a união simbiótica de revolução e crime passou por um upgrade formidável, deixando de ser apenas uma prática consagrada em um objeto de exortações retóricas e tornando-se alvo de teorização sistemática por parte dos pensadores marxistas, especialmente da escola de Frankfurt. Segundo Herbert Marcuse, o mais popular dentre esses autores na época e um queridinho da grande mídia americana, o proletariado industrial já não servia como classe revolucionária por ter sido corrompido pelas benesses do capitalismo. Em vez de tirar desse óbvio desmentido dos prognósticos de Marx, que quanto à miséria crescente dos trabalhadores no livre mercado, a conclusão lógica de que o marxismo não servia para grande coisa, Marcuse achou que podia consertar a teoria simplesmente buscando uma nova classe revolucionária, definida não pela desvantagem econômica, mas por qualquer tipo de frustração psicológica. Em vez de uma, descobriu 3. 1. Os intelectuais e estudantes, sempre revoltados contra uma sociedade que não lhes dá toda a importância que julgam merecer. 2. Todos os insatisfeitos com qualquer coisa, esposas mal amadas, gays enfesados com a empáfia masculina, crianças rebeldes à autoridade paterna, etc. 3. Os marginais em geral, prostitutas, viciados, assassinos, estupradores e tutti quanti. Eram essas pessoas maravilhosas e não os proletariados. Aliás, não os proletários, que tinham de ser organizadas para corromper o sistema, enfraquecê-lo e destruí-lo por dentro. A influência de Marcuse, fundindo-se às propostas de revolução cultural inspiradas em Antônio Gramsci, foi tão vasta e profunda que hoje o marcusismo em ação já nem aparece associado ao nome de seu inventor. Tornou-se um modo de ser natural e universal do movimento revolucionário por toda parte. No Brasil, a íntima colaboração entre a esquerda revolucionária e o banditismo, da qual já se viam amostras esporádicas desde os anos 1930, começou a existir de forma mais organizada durante o regime militar, quando os terroristas adestrados em Cuba, na Coreia do Norte e na China passaram a transmitir seus conhecimentos de estratégia e tática de guerrilha urbana aos delinquentes comuns, com os quais compartilhavam espaço no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Foi daí que nasceram as mega-organizações criminosas, o Comando Vermelho e depois o PCC. A esperança que inspirou a sua fundação não foi decepcionada. Em poucos anos, o guru do narcotráfico carioca William Lima da Silva, o professor, já podia se gabar de haver superado seus mestres. Conseguimos aquilo que a guerrilha não conseguiu, o apoio da população carente. Vou aos morros e vejo crianças com disposição, fumando e vendendo baseado.
Futuramente, elas serão 3 milhões de adolescentes que matarão vocês nas esquinas. Já pensou que serão 3 milhões de adolescentes e 10 milhões de desempregados em armas? Fecha aspas. O recorde anual de homicídios no Brasil, entre 40 e 50 mil mortos, segundo a ONU, e o crescimento acelerado do consumo de drogas neste país, enquanto diminui nos países em torno, mostram que essa segunda expectativa também não foi totalmente frustrada. Mais tarde, os terroristas subiram na vida, tornaram-se deputados, senadores, desembargadores, ministros de Estado, tendo de afastar-se de seus antigos companheiros de presídio. Estes não ficaram, porém, desprovidos de instrutores capacitados. A criação do Foro de São Paulo, iniciativa daqueles terroristas aposentados, facilitou os contatos entre agentes das Farc e as quadrilhas de narcotraficantes brasileiros, especialmente do PCC, dos quais logo se tornaram mentores, estrategistas e sócios. Foi o que demonstrou o juiz federal Odilon de Oliveira, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, pagando por essa ousadia o preço de ter de viver escondido como de fosse ele próprio o maior dos delinquentes. Enquanto os homens das Farc transitam livremente pelo país, têm toda a proteção da militância esquerdista em caso de prisão e até são recebidos como hóspedes de honra por altos próceres petistas. O secretário de Relações Internacionais do PT, Walter Pomar, diz que as Farc nem mesmo pertencem ao Foro de São Paulo. Ele mente e sabe que mente. 19 anos de documentos oficiais do Foro provam isso acima de qualquer possibilidade de dúvida. Mesmo apoiada pela mais vasta e permanente campanha de mutação cultural, a articulação direta de bandidos e revolucionários não seria suficiente para produzir seus efeitos, se, ao mesmo tempo, a própria estrutura jurídico-policial do Estado não fosse submetida a alterações destinadas a dificultar a atividade repressiva, fornecendo aos delinquentes todas as vantagens na sua luta contra a sociedade. O desarmamento da população civil, a criminalização fácil das ações policiais mais corriqueiras, a leniência proposital para com os delinquentes juvenis, a tolerância ou mesmo incentivo à violência nas escolas, tudo isso converge com a estratégia geral do movimento revolucionário em seu empenho de demolir as defesas da sociedade por meio da criminalidade triunfante. O auxílio reclusão, ou bolsa bandido, como o povo prefere chamá-lo, não tem nada de extravagante ou surpreendente. É apenas mais uma expressão da imensa ternura para com os ferozes, o sentimento mais profundo e permanente da religião revolucionária que de há muito já deixou de ser só um estado de alma e se transformou em temível instrumento de ação política. Em temível instrumento de ação prática, 2. Terrorismo e narcotráfico. Não quero citar nomes. O Globo, 20 de setembro de 2002. As Farc são, ao mesmo tempo e inseparavelmente, uma organização política, militar e criminosa. Partido, exército e máfia dedicam-se com o mesmo empenho à difusão do comunismo, à guerrilha com seu imprescindível complemento terrorista e ao narcotráfico. Essas três divisões funcionam de modo articulado e convergente para a mesma finalidade, a extensão do processo revolucionário colombiano a todo o continente. O chavão corrente de que as Farc não participam do tráfico, apenas cobrem impostos dos traficantes, é uma dessas obras-primas da hipnose semântica que só a arte soviética da nova língua lograria criar. Compactando três ardis lógicos entremesclados, a expressão prende o ouvinte médio numa rede de confusões da qual só um esforço analítico superior à sua capacidade poderia libertá-lo. Desde logo, enobrece com uma nuance de imposição legal a extorsão praticada por um grupo criminoso sobre outro grupo criminoso, o que automaticamente, 2. Força a legitimação implícita, artificial e antecipada do primeiro como governo constituído, funcionando também, 3. Com camuflagem destinada a sugerir que o referido, levando o dinheiro do tráfico, não suje suas mãozinhas na operação. Mas é óbvio que ninguém pode cobrar imposto se primeiro não reduz o pagante pela força à condição de seu subordinado e servo. Os homens das Farc são mais que traficantes, são os mandantes primeiros e os beneficiários últimos de toda a produção e exportação de drogas à Colômbia. Mas não ficam só mandando de longe, metem diretamente a mão na massa, trocando regularmente cocaína por armas, tendo no negócio das drogas a participação mais direta e material possível. Dominando o de cima e de baixo, de fora e de dentro, são traficantes no sentido mais pleno e eminente da palavra. As suas três vias de ação correspondem a três tipos de associados e colaboradores. Primeiro, os combatentes, planejadores e executores de ações de guerrilha e terrorismo. Segundo, os provedores de recursos, uma rede que começa com os produtores, passa por uma série de administradores, negociadores e fornecedores e termina nos últimos agentes de revenda que passam a cocaína aos consumidores, desde o Beautiful People até as crianças da mais humilde escola de bairro. Terceiro, os agentes publicitários e políticos encarregados de espalhar as palavras da ordem da entidade, legitimar moralmente a sua atuação, elevar seu status e embelezar sua imagem perante o público. Muitos brasileiros têm colaborado com as Farc nas três áreas. O menor índice de participação é na esfera militar. As Farc têm conseguido entrar no território amazônico e recrutar brasileiros para a guerrilha, mas evidentemente entram como soldados rasos e não participam da hierarquia de comando. A colaboração brasileira aí limita-se ao fornecimento de idiotas. Outra escala de importância é da parceria brasileira no segundo domínio, o do provimento de recursos. O Brasil é o maior mercado latino-americano para as drogas da Colômbia, obtidas em troca de armas. Através de seus agentes locais, as Farc têm conseguido exercer um domínio inconteste não somente sobre esse mercado, como também sobre amplos setores da polícia e da administração pública.
associadas à principal quadrilha de traficantes locais, são a fonte essencial das drogas consumidas no Brasil e a origem da maior ameaça organizada que hoje pesa sobre a segurança nacional. Suponho que os leitores tenham acompanhado o noticiário da semana passada. Ainda mais vital, porém, é a colaboração política e publicitária, pois do Brasil tem partido das principais iniciativas de escala internacional para descaracterizar as Farc como organização criminosa e limitar o seu perfil público à imagem de entidade política, se não ética e meritória, que ela aprecia projetar de si ante o mundo e a mídia. Na primeira reunião do Foro de São Paulo, em 1991, dezenas de organizações revolucionárias assinaram com as Farc um pacto de solidariedade na base da lisonja mútua. No final do 10º encontro da mesma Assembleia, em Havana, dezembro de 2001, uma declaração oficial contra o terrorismo, maravilha de nova língua, excluía da categoria de terroristas as próprias entidades signatárias e reservava essa classificação para os governos que tivessem o desplante de fazer algo contra elas. Entre esses dois momentos, houve a hospedagem oficial do governo gaúcho a dirigentes da entidade, a participação chiquérrima em 2 fóruns sociais mundiais, a intermediação de organizações locais para a pregação feita por agentes da narco-guerrilha colombiana em escolas brasileiras e, por fim, a publicação da revista farquiana Resistência, que circula livremente nas bancas deste país. Se agora me perguntarem, mas quem afinal são esses brasileiros? Direi que no campo militar nenhum se destaca em especial, são todos anônimos. Quanto aos colaboradores principais nos outros 2 campos, recuso-me terminantemente a fornecer seus nomes. Recuso-me a sujar reputações, seja daquele cidadão que, desde a cadeia, espalha as drogas e o terror pelo Brasil, seja daquele outro que, convocando e dirigindo sucessivos foros de São Paulo, assinando e difundindo sucessivos primores do eufemismo universal, vem inoculando na mente do público a crença mentirosa de que as Farc não têm a menor parcela de culpa pelo que faz o primeiro. Se um deles é reconhecido como inimigo público número 1 e o outro como virtual cidadão número 1 da República, isso só mostra que no Brasil o fundo e o topo da hierarquia se tornaram indiscerníveis. Queremos ser repudiados. Diário do Comércio, 20 de agosto de 2010. Num dos últimos debates eleitorais, o candidato a subdilma... Num dos últimos debates eleitorais, o candidato a subdilma, Michel Temer, negou que o seu presidente da República tivesse proposto a mutação das Farc em partido político, mas antes de terminar a frase, já se desmascarou ao defender as lindíssimas intenções da proposta. Como que poderia conhecer as intenções, adoráveis ou abomináveis, de uma proposta que, segundo ele mesmo, jamais foi feita? O senhor Temer é, com toda a evidência, um mentiroso cínico. Tão cínico quanto o foi o próprio Lula ao apresentar aquela sugestão indecente. Na ocasião, o senhor presidente perguntou: se um índio e um metalúrgico podem chegar à presidência, por que alguém das Farc disputando eleições não pode? A resposta a essa pergunta é simples. Ser índio ou metalúrgico não é crime. Matar 30 mil pessoas e sequestrar 7 mil, mantendo estas últimas em cativeiro por 10 anos ou mais, é uma sucessão formidável de crimes hediondos. Até um retardado mental percebe a diferença entre eleger presidente um índio, um metalúrgico, um Zé Ninguém, um mendigo que fosse e um autor de assassinatos em massa. Nenhum dos presentes à obscena declaração presidencial ousou jogar-lhe na cara essa obviedade gritante que ele, com aquela cara de pau integral que só as mentalidades criminosas têm, fingia desconhecer. Mais cínico ainda, revelou-se o supremo mandatário, bem como todos seus bajuladores de ofício, o senhor Temer primeirão da lista, ao alardear que a sugestão expressava o repúdio presidencial aos métodos de luta ilegais, cruéis e desumanos da narco-guerrilha colombiana. Que repúdio é esse que, em vez de punição, oferece aos criminosos uma ficha limpa, o livre acesso ao poder de Estado e a perspectiva de enriquecimento sem limites mediante o comércio de drogas legalizado? Se isso é repúdio, não há um só brasileiro que a esta altura não implore de joelhos: repudie-me, senhor presidente. Mas por baixo do cinismo ostensivo vem outro mais discreto e mais perverso ainda. Guerrilhas e terrorismo são, por definição, muito diferentes de uma guerra travada por exércitos convencionais. Estes buscam a vitória militar e o domínio do território. Só depois de atingidos esses objetivos é possível a instalação de um poder político nas zonas ocupadas. E mesmo assim, a transferência de autoridade dos militares para os políticos é lenta, gradual e cheia de precauções. Grupos guerrilheiros e terroristas, ao contrário, visam a conquista de objetivos políticos antes e independentemente da vitória militar, que quase sempre fica além de suas possibilidades. Em termos estritamente militares, as Farc estão liquidadas. Nos derradeiros espasmos da agonia, sua única esperança de sobreviver militarmente reside na criação de zonas desmilitarizadas, onde possam prosseguir clandestinamente suas atividades sob a proteção de seus próprios inimigos, paralisados pela inibição moral de infringir um acordo de paz que, pelo lado das Farc, e segundo os cânones da guerra assimétrica, só existe para ser infringido. Nota: a denúncia 100% falsa espalhada pelo Sr. Paulo Henrique Amorim, aqui comentada dias atrás, foi uma criativa ajudinha dada pela senadora Piedade Córdoba à campanha das Farc pela criação daquelas zonas. Em matéria de popularidade,
a narco-guerrilha já baixou ao fundo mais obscuro do oceano. É escancaradamente odiada por 97% da população colombiana. Os 3% restantes são na quase totalidade partes interessadas, disputando a tapa um último canudinho por onde respirar. A transformação das Farc em partido legal e concomitantemente a legalização do comércio de drogas, que os nossos governantes também defendem, fingindo não ver o reforço mútuo das duas propostas, seria com toda evidência a salvação do moribundo. Mais que a salvação, a glória. Desde logo a imagem dos criminosos, hoje em frangalhos, será automaticamente recauchutada pela exibição de intenções pacíficas. Mas pior ainda, retirados da UTI, os terroristas com o rótulo de cidadãos respeitáveis e cheios de dinheiro no bolso não ocuparão só cargos eletivos, mas lugares estratégicos na burocracia estatal e na magistratura, de onde poderão, com a maior tranquilidade, enviar para a cadeia seus adversários inermes, como seus poucos representantes hoje ali infiltrados já conseguiram fazer com 1.200 soldados colombianos. Sim, 1.200, que tiveram o desplante de combatê-los. Liberem as Farc da sua imagem sangrenta e em poucos anos não haverá um só inimigo delas à solta. O senhor presidente sabe de tudo isso. E é precisamente isso que ele quer. A prova mais patente disso é que fundou o Foro de São Paulo para que as várias correntes de esquerda, legais e ilegais, pudessem discutir e articular suas estratégias. A articulação do terrorismo, do narcotráfico e da luta política é a definição mesma do Foro de São Paulo, e a transfiguração das Farc em partido é a consumação de suas ambições mais altas, mais avassaladoras e mais criminosas. Um discurso dos demônios, o Globo, 3 de maio de 2003. Outro dia, numa de suas crônicas, Carlos Heitor Coni disse que quase toda a violência carioca vem do narcotráfico. No fundo, todo mundo sabe disso, mas poucos estão dispostos a perceber que essa mera constatação basta para impugnar na base o chavão de que a miséria gera o crime. Como poderia a miséria dar à luz um negócio bilionário que compra armas no Oriente Médio para trocá-las por 200 toneladas anuais de cocaína das Farc? Que espantoso milagre de criação ex nihilo seria esse? Livros, filmes, artigos, entrevistas em profusão idiotizam o público para lhe impingir a crença nesse milagre. Mas eles próprios não são nenhum milagre. Explicam-se pela irmandade ideológica entre a narco-guerrilha e a caça dos intelectuais e artistas de esquerda, instrumentos mais ou menos conscientes de uma cínica operação de despistamento. Nada é mais confortável para aqueles que buscam a destruição da sociedade por meio da violência e do crime do que contar com uma equipe de public relations que, sob ataques grandiloquentes a alvos genéricos como a miséria, a exclusão, a injustiça social, mantém ocultos e fora de suspeita os agentes concretos e os beneficiários reais da destruição. Mas alguns não se contentam com isso, vão além e, voltando-se para o público que pagou para ser ludibriado, jogam sobre ele a culpa de tudo. Vocês, a classe média que lê livros e vê filmes, são os exploradores, os culpados da exclusão social, que força a criminalidade dos humilhados e ofendidos. A comoção na plateia mostra que o golpe a atingiu no plexo solar. Pessoas incapazes de chutar um cão sarnento saem dali contritas de arrependimento pelo crime de ter uma casa, um carro, um emprego no país em que tantos excluídos, por falta dos mais mínimos recursos para uma vida digna, são forçados, pobrezinhos, a gastar um dinheirão em cocaína na Colômbia para revendê-la nas portas das escolas das crianças brasileiras. O estereótipo condensado no símbolo carioca dos morros pobres ao fundo da cidade rica já se arraigou profundamente na alma do cidadão, que, sem lembrar-se de ter feito mal algum, de repente se descobre pela boca dos profetas da mídia e do show business, autor do mais hediondo dos crimes, a injustiça social. E ninguém para e faz as contas. Quanto dinheiro sobe da cidade para os morros e quanto desce? Quanto em drogas? Quanto em assaltos e em resgates de sequestros? Quanto em impostos para dar assistência médica, luz, água e telefone a quem não paga jamais nada disso? Façam as contas e digam: quem nisso é o explorado? Quem é o explorador? Se a fortuna que sobe os morros ficasse lá, seria uma Suíça. Mas vai direto para os Fernandinhos e daí para as Farc. A origem do crime neste estado não é a miséria, mas é a mesma da miséria. A população pobre do Rio é explorada sim, mas não por nós, a classe média. É explorada pelos senhores do crime, que a escravizam para utilizá-la em atividades ilícitas e ainda se servem dela como emblema publicitário para esconder-se por trás de outdoors contra a exclusão social. Se o discurso de inculpação da classe média permanece eficaz, é porque o orador prudentemente não diz vocês. O discurso de acusação direta o tornaria antipático. É preciso dar à inculpação áreas de confissão para que o acusador não pareça falar contra a plateia e sim em nome dela. Então, arregalando os olhos como um ator expressionista e batendo histrionicamente no peito, ele grita nós, como se quisesse assumir uma parcela da culpa. Mas no curso dessa fala, não se apresenta como aquilo que é, um membro da intelectualidade esquerdista advogado do banditismo. Durante a performance, desempenha o papel genérico de homem de classe média, fazendo-se de chamariz e fingindo
atrair a si as culpas apenas para, num golpe de jiu-jitsu, desviar-se delas no derradeiro instante e deixá-las cair sobre a plateia, enquanto ele, deslizando rapidamente do papel de acusado ao de testemunha de acusação, se safa impune. A malícia requerida para esse ardil é quase demoníaca. Dostoiévski não errou nada ao chamar esse tipo de intelectuais os demônios. Não espanta que entre esses indivíduos seja quase unânime a adesão à tese liberacionista. Legalizado o comércio de drogas no maior mercado consumidor da América Latina, estaria garantindo um afluxo regular e ilícito de dinheiro para a guerrilha colombiana, com sobra de incentivos fiscais e subsídios do Estado para premiar os escritores e cineastas que nos tempos difíceis da repressão lutaram pela boa causa. Milhões de vidas seriam jogadas no esgoto do vício e da loucura, mas esse seria um preço barato a pagar pela glória do socialismo alucinógeno e pela prosperidade de seus apóstolos literários, jornalísticos e cinematográficos. É desnecessário discutir em tese, abstratamente, os malefícios e benefícios hipotéticos da liberação das drogas. Ela se encaixa tão claramente numa estratégia criminosa de revolução continental que, para ver o quanto é má, basta identificar o seu lugar e função no plano geral da máquina. Fechada a torneira da União Soviética, o movimento comunista no continente tem hoje uma só fonte de sustentação financeira: o crime, o narcotráfico. Se querem legalizá-lo, é apenas para não ter de permanecer por muito tempo no duplo e desconfortável papel de seus colaboradores materiais e de seus perseguidores nominais. Quando um político respaldado num esquema revolucionário é casualmente elevado ao poder por via legal numa democracia, fica sempre nessa posição ambígua, na qual não pode resistir indefinidamente sem ser desmascarado. Antes, pois, que o mal cresça, é preciso mudar a regra do jogo, tornando lícito ou ilícito, e desincumbindo o governante do doloroso encargo de fingir que persegue aqueles a quem, por trás do pano, prometeu ajudar. Daí a gritaria pela legalização das drogas. Pensando com a cabeça de George Soros. Jornal do Brasil, caderno de domingo, 1º de outubro de 2006. O maior financiador da campanha pela liberação das drogas é George Soros, que também subsidia organizações pró-terroristas e desarmamentistas, uma combinação maravilhosa, e nutre a modesta ambição de tornar-se o presidente informal do mundo. Já comprou terras na Bolívia, onde, uma vez retirados os entraves legais, terá tudo para ser o maior fornecedor de matéria-prima para as Farc. As ideias de um sujeito tão importante merecem atenção, porque, além de manda-chuva, ele é filósofo e orgulha-se de ter sido aluno de Karl Popper. Como Popper estudou tanta lógica que jamais lhe sobrou tempo para aprender a aplicá-la ao mundo real, é compreensível que seu discípulo pense com a cabeça do pênis e chegue a conclusões como esta: não vencemos a Al-Qaeda. Assim o demonstrou o recente complô para explodir aviões comerciais em pleno voo, frustrado pelo desvelo das autoridades de inteligência britânicas. Ou seja, a prova de que os terroristas estão à solta é que foram presos. Para cúmulo, foram presos pela inteligência britânica, a mesma que, com a informação sobre as armas de destruição em massa escondidas por Saddam Hussein, provocou a decisão anglo-americana de invadir o Iraque, uma prova de que os ingleses sabem resolver esses assuntos sem guerra. Siga os raciocínios do Sr. Soros e ele fará do seu cérebro um bloco de cimento, impenetrável a qualquer estímulo intelectual mais sutil do que uma marretada. Então você estará pronto para admitir que a melhor maneira de acabar com a praga das drogas é vendê-las legalmente como se vende exemplares da Bíblia, produto proibido em alguns países. Se o Sr. Soros já existisse no tempo da Revolução Russa, Lenin e Stalin não precisariam ter matado tantos cristãos para erradicar o cristianismo. Bastaria que pusessem à venda milhões de bíblias a preço de banana na Praça Vermelha, como o Sr. Soros sugere fazer com a cocaína colombiana na Praça 15 do Rio de Janeiro. Hitler poderia copiar a fórmula, imprimindo exemplares da Torá bem baratinhos, e logo não sobraria um só judeu na Alemanha. Quanto sangue correu porque o mundo não conhecia a sabedoria de George Soros. Há ideias que persuadem não pela razoabilidade, mas precisamente pela estupidez. Combater o consumo de drogas por meio da liberação é tão inteligente quanto defender-se da tentação do adultério comendo a mulher do vizinho 3 vezes por semana, no intuito de tornar-se imune aos encantos das demais esposas dos arredores. Pode-se também suprimir o homossexualismo dando traseiro por aí até que ele se torne insensível. Liberar as drogas é dar estatuto de empresa legal ao império global do narcotráfico, anistiando os milhões de crimes cometidos no curso da sua construção, que incluem sequestros, assaltos, abuso de menores, homicídios e genocídios. É tirar do subterrâneo os bandidos mais perversos de todos os tempos.
e fazer deles uma nova classe dominante, mais poderosa, mais cínica e mais adestrada na prática do mal do que todas as anteriores. Não é difícil juntar os pontos. Os campeões liberacionistas no Brasil são parceiros políticos das Farc e têm com elas um projeto de poder destinado a conquistar todo o continente. A liberação por si bastaria para realizar esse projeto integralmente da noite para o dia. Quem defende a ideia com plena consciência dessa implicação é um criminoso cujo lugar é na cadeia e não em debates decentes. Quem o faz sem essa consciência é um bobão, um discípulo de George Soros.